Hello everybody! Are you okay? Gente, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem diferença entre duas palavras bem parecidas, que são essas aqui, memória e memórias? Já sei que algum engraçadinho falou assim, tem a letra S na palavra memória, professora. Mas além dessa diferença, será que existe alguma diferença de significado entre essas duas palavras? Se você, como eu, gosta de saber direitinho o significado das palavras, você pode ter na sua casa um livro como esse aqui, ó. Não precisa ser tão pesado como o meu. Você também pode fazer essa pesquisa pela internet. Existe sim uma diferença entre essas duas palavras. O dicionário diz que memória é a faculdade de reter ideias, impressões, conhecimentos adquiridos. Ter boa memória significa ter lembranças, recordações. E a palavra memórias, terminando com a letra S, significa histórias escritas por testemunhas presenciais. Um texto escrito que alguém conta sobre sua vida. Bom, existem muitos motivos para a gente falar sobre memórias. Coisas boas que acontecem na vida da gente e que ficam marcadas na nossa memória. Às vezes coisas tristes também. Mas quando a gente transforma esses acontecimentos em um texto escrito, isso deixa de ser uma memória e passa a ser memórias, passa a ser um gênero textual. Eu trouxe como exemplo para vocês esse meu bichinho aqui, que eu ganhei quando eu tinha 6 anos de idade, ou seja, ele já tem quase 40 anos. Foi o meu tio Luiz que me deu. E todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro de coisas que eu vivi na minha infância. Ou seja, isso traz para minha memória fatos que aconteceram na minha infância. Se eu resolver escrever esses fatos, mostrando o meu ponto de vista, né, hoje a respeito do que aconteceu, então esse gênero textual é chamado de memórias. Essa semana a gente vai trabalhar com um escritor chamado Moacir Scliar. Ele é um grande escritor da literatura brasileira. Infelizmente ele já faleceu em 2011, mas ele deixou textos incríveis na literatura. E essa semana a gente vai ler um texto que ele fala sobre memórias da infância dele, coisas que ele viveu na infância dele, e inclusive ele explica a diferença, né, de um escritor e de um mentiroso. Tanto o mentiroso como o escritor inventam histórias, só que o mentiroso apenas fala, enquanto o escritor coloca no papel as suas criações, que podem se misturar com a realidade daquilo que ele viveu, mas a partir do momento que ele utiliza palavras especiais para nos empolgar, para nos fazer imaginar aquela história, então aquilo passa a ser literatura, passa a ser ficção. E o texto que a gente vai ler fala sobre isso. Então eu espero que vocês gostem da leitura, respondam as questões com muita atenção e que na próxima semana vocês me enviem as fotos dos cadernos de vocês com as respostas, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!